got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje palpite para esse domingão, dia 11 de junho de 2023. Separei para essa rodada 12 jogos e no final do vídeo vou estar deixando 2 bilhetes prontos para vocês, tá show? Antes de mais nada, você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, né, já peço a sua ajuda aí desde já para se inscrever aqui no canal BetGreen, deixar seu like no vídeo também que é muito importante, tá? O seu like ele fortalece demais o trabalho que eu ofereço para vocês e comenta também, galera, deixa seu comentário aí, diz aí o que você tá achando dos palpites, dos bilhete, dê sua sugestão, elogio, crítica, seu comentário vai ser importante para eu estar tentando melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês, tá? E quem puder também compartilhe o link do vídeo e do canal BetGreen aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá? E para maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, o meu número vai estar na descrição desse vídeo e também está aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP, tá? Corre lá e me chama que eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei para esse domingão são esses daqui, né? Uma grade boa. A gente vai ter muitos jogos importantes, né? Primeiro jogo que a gente vai comentar aí, jogo bem cedo, né? 4h30 da madruga, a gente tem Campeonato da Coreia do Sul, primeira divisão, né? A Liga K1. A gente vai ter o Gangwon jogando em casa contra o time do Jeonbuk. Esse jogo aí é muito importante para as duas equipes, né? Especialmente o Jeonbuk, que tem uma equipe muito boa, porém não começou o campeonato bem, né? A gente vai ver aqui que o Jeonbuk, que é o time visitante, está em 8º lugar com 24 pontos, né? Perdeu 7 vezes, né? 7 derrotas, 7 vitórias e 3 empates. E o time da casa, o Gangwon, está aqui, né? Em penúltimo lugar com apenas 2 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, né? Uma equipe aí bem fraca. Acredito que não vai ser muito problema aí pro Jeonbuk vencer esse jogo mesmo fora de casa, tá? Mesmo aí jogando fora do seu território, acredito no favoritismo do Jeonbuk, tem uma equipe melhor, como eu falei, né? A princípio, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Mercado de gols aqui, na minha opinião, é mais seguro. Segunda opção, a gente pega fora, vence com empate anula, tá? O Jeonbuk com empate anula aí também tem grande chance de acontecer. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, campeonato japonês, primeira divisão, Liga J1, né? A gente vai ter esse jogo aqui 7 horas da madruga, né? 7 horas da manhã para mim é madrugada. A gente vai ter o Kawasaki jogando em casa contra o time do Hiroshima. Esse jogo aí bem interessante, tá? Na minha opinião aí vai ser bem complicado esse confronto. Não acredito que o Kawasaki tenha tanto favoritismo, porque o Hiroshima vai fazendo a campanha boa, né? Como a gente vê aqui, o time visitante, que é o Hiroshima, está em 4º lugar, com 29 pontos, né? 9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. E o Kawasaki não começou bem o campeonato, né? Está em 10º lugar aqui com apenas 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, né? Então, assim, começou o campeonato muito abaixo do esperado. Mas acredito aí que, querendo ou não, jogando em casa, o time tem um pouco de favoritismo, né? Se a gente for ver aqui o time do Kawasaki jogando em casa, é uma equipe que dos últimos 10 jogos só perdeu uma, né? Venceu 4 e empatou 5, ele empatou bastante jogando em casa. No confronto direto tem favoritismo, né? 3 vitórias do Kawasaki, uma vitória do Hiroshima e um empate. E nesse jogo aqui, galera, acredito que a gente pode até focar aqui um pouco na vitória do Kawasaki, mas talvez com a dupla hipótese, né? Kawasaki ou empate, tá? Mas a primeira opção que eu vou deixar para vocês é o mercado de gols, né? Na minha opinião vai ser um jogo interessante para 2 gols ou mais. Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção a gente pega casa ou empate, tá? Kawasaki ou empate dupla hipótese. Quem quiser pegar uma odd melhor, pega Kawasaki com empate anula, para poder conseguir pegar uma odd melhor aí para fazer uma entrada simples. Agora para bilhete a gente pega casa ou empate, que é mais seguro. Placar para esse jogo eu vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, a gente vai ter outro jogo aqui cedo, né, 9h30 da manhã a gente tem campeonato da Holanda, né, vamos ter aqui a Liga da Conferência, que é aquele playoffs ali para decidir quem vai para a Conference League. A gente vai ter essa final aí, né, entre Twente contra o time do Sparta Rotterdam. Primeiro jogo ficou empatado, né, lá na casa do Sparta Rotterdam o Twente conseguiu um empatezinho no finalzinho, então conseguiu um bom resultado, né, empate fora de casa é sempre interessante. E agora vai estar decidindo em casa aí, né, com o apoio de sua torcida e tem grande chance de conquistar essa vitória e consequentemente conseguir a vaga para a Conference League, né? A gente vai ver que o time jogando em casa dos últimos 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas, que foi uma derrota para o Ajax, né? No confronto direto aqui a gente vê 3 vitórias do Twente, uma vitória do Sparta Rotterdam e um empate, né? Então assim, querendo ou não, tem favoritismo aí pro time do Twente vencer esse jogo aí, né? E garantir essa vaga para a Conference League. Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence com empate anula. Segunda opção aqui, galera, a gente pega mais de um gol e meio na partida, que também é jogo bom para 2 gols ou mais.
Placar para esse jogo eu vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter Brasileirão Série A, jogo aqui da rodada 10, né? A gente vai ter o América Mineiro jogando em casa contra o time do Atlético Paranaense, né? Aquele joguinho de 11 horas da manhã no domingo, né? Um jogo, um horáriozinho que quase ninguém gosta de assistir, né? A gente vai ver na classificação aqui, o América Mineiro não tá bem, né? Tá na zona do rebaixamento aí com 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. É uma equipe boa, né? Até me surpreende o time do América Mineiro tá na zona do rebaixamento. Mas é início de campeonato, a equipe pode conseguir aí se reerguer e até mesmo, quem sabe, brigar por uma vaguinha aqui na Sul-Americana, né? Lembrando que até a 12ª posição aqui garante uma vaguinha aqui na Sul-Americana, então o América Mineiro é uma equipe que está aqui embaixo, mas pode surpreender e subir na tabela e brigar aqui entre os 12 melhores. O Atlético Paranaense está em 7º lugar, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, né? Não empatou na verdade, então 5 vitórias e 4 derrotas. É uma equipe que quando joga em casa é muito forte, porém fora de casa não tem um desempenho legal, né? Fora de casa só venceu 1 e perdeu 3. Enquanto o América Mineiro jogando em casa, venceu 2 e perdeu 3, né? Vem de 2 vitórias seguidas em casa contra o Corinthians e contra o Fortaleza, né? Então, querendo ou não aí, o time jogando em casa pode conseguir essa vitória, quem sabe o empate, né? Mas esse jogo aqui, eu particularmente não apontaria favoritismo, né? No confronto direto, se a gente for puxar um pouco aqui, a gente vê que o Atlético Paranaense venceu 2, América Mineiro 2 e 1 empate. Então, assim, tem um equilíbrio muito grande aí nesse confronto, né? Então, assim, na minha opinião, o melhor mercado que tem aqui é o mercado de gols, jogo muito bom para 2 gols ou mais, e até mesmo para gol das duas equipes, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1 gol e meio na partida, grande chance de bater 2 gols ou mais. Segunda opção, a gente pega o ambos marcam. O ambos marcam aqui também é uma opção muito boa. Placar para esse jogo eu vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter Série B, 11 horas da manhã, né? Vamos ter aqui a Ponte Preta jogando em casa contra o time do Sport. Jogo aí, 11 horas da manhã, o jogo vai ser na casa da Ponte Preta. A gente vai ver na classificação a Ponte Preta tá lá embaixo, né? Tá em 15º lugar com 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 11 pontos até o momento, né? A campanha muito fraca aí da Ponte Preta. Tá certo que tem muito campeonato, mas já tá bem distante aqui do grupo dos 4 melhores, né? Precisa voltar a vencer, principalmente em casa, né? As equipes precisam vencer aí, conquistar esses 3 pontos em casa, que é muito importante aí no final do campeonato. A gente vê o resultado aí, a equipe sempre fica na parte de cima da tabela, as equipes que têm o melhor aproveitamento jogando no seu território, né? O Sport, por sua vez, está aqui no G4, né? Lembrando que o Sport tem 2 jogos a menos do que a maioria das equipes, né? O Vila Nova, por exemplo, tem um jogo a menos, se eu não me engano, é contra o Sport, né? O jogo foi adiado. Então, assim, o Sport tem 2 jogos a menos, vencendo esses 2 jogos, ele chega a 26 pontos e pega a liderança, né? Então, assim, tem que vencer, né? Esse jogo aí que o Sport vai jogar fora de casa, na minha opinião, ele tem favoritismo para vencer, a Ponte Preta não tá bem, e o Sport tá com uma equipe muito boa, né? Wagner Love jogando muita bola, artilheiro do campeonato, né? E com isso a gente vai ter 2 possibilidades aqui. A primeira opção que eu vou deixar para vocês é o mais de 1 gol e meio na partida. Acredito que esse jogo é muito bom para 2 gols ou mais, e quem não sabe, a Série B paga muito bem, né? No mais de 1 gol e meio. Então, mais de 1 gol e meio aqui é uma opção muito boa. A segunda opção a gente pega fora o empate, né? Sport Recife, o empate também tem grande chance de acontecer. Placar para esse jogo eu vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Sport. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato da Noruega, primeira divisão. Vamos ter a rodada 10 aqui, jogo entre Bodoglimt, que joga em casa, contra o time do Hankan. Esse jogo que acontece meio-dia. A gente vai dar uma olhada na classificação, a gente vai ver o Bodoglimt na liderança de forma isolada, né? Não perdeu, o time que está invicto aí, né? O único time invicto, né? São 9 vitórias e um empate aqui, né? Uma derrota. 29 gols marcados, 9 gols sofridos, 28 pontos até o momento, 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Bran. A gente vai ver aí o Hankan, que está na zona do rebaixamento com apenas 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. 10 gols marcados, 23 gols sofridos, né? Uma defesa bem vazada, né? A pior defesa aí do campeonato até o momento. E enfrentando aí o melhor ataque do campeonato, que é o Bodoglimt, né? Então, assim, jogo interessante demais para gols, né? A gente vai ver a sequência aqui do Bodoglimt, vem de 9 vitórias seguidas, galera. São 9 vitórias e um empate aí nos últimos 10 jogos, com uma campanha excepcional, né? E é uma equipe que sempre costuma marcar gols, né? Até quando empatou aqui, marcou 2 gols. A média é muito boa, né? A maioria dos jogos aí sempre bate 2 gols ou mais. Então, assim, esse jogo aqui vai ser muito interessante pra gente assistir muitos gols, né? O Hankan, por sua vez, aí nos últimos 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas.
assim, é uma equipe que jogando aí nesse campeonato não tá fazendo a campanha nada legal, vai brigar para não ser rebaixado se não melhorar. No confronto direto, 3 vitórias do Bodo Glimt, 2 empates, mas como eu falei, né, o atual momento aqui do Bodo Glimt é excepcional, então grande chance aí da equipe vencer esse jogo, e acredito até numa vitória do Bodo Glimt no primeiro tempo. A princípio a gente vai com o mercado de gols aqui, que na minha opinião é mais seguro, tá? A gente vai pegar aqui o mais de 2,5 gols como primeira opção, jogo excelente para 3 gols ou mais, e a segunda opção a gente pega casa vence no primeiro tempo, tá? Bodo Glimt para vencer no primeiro tempo também tem grande chance de acontecer. Placar para esse jogo eu vou arriscar 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato da Suécia, primeira divisão, vamos ter o Häcken jogando em casa contra o Midtjylland. Esse jogo que acontece meio-dia e meio, jogo válido aí pela rodada 12. A gente vai ver aí o Häcken em terceiro lugar, tá aqui com 25 pontos, vencendo esse jogo ele vai a 28, pega a segunda posição de forma momentânea, porque o Elfsborg vai jogar ainda nessa rodada, né? Mas o time vencendo vai para a segunda posição e joga pressão aí pro Elfsborg e também se distancia, né? Coloca uma vantagem aqui pro time do Kalmar e do Djurgården, que são equipes que tá aqui na cola, né? Então uma vitória em casa aí seria muito importante pro Häcken. O Midtjylland, que é o time visitante, está em 10º lugar, no meio da tabela para baixo, com 15 pontos, né? 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. É uma equipe aí que não costuma ter um ataque muito efetivo e a defesa um pouco sólida, né? Não é uma equipe que leva muitos gols. No confronto direto, se a gente for ver aqui, são 3 vitórias do Häcken e 2 empates. E como vocês podem ver, só teve um jogo aqui que bateu mais de 3 gols, que foi um jogo recente, né? No mês 5, ou seja, um mês atrás, o time venceu por 4-1 fora de casa. Mas agora nesse jogo aqui, acredito que vai ser jogo para poucos gols e para uma vitória do Häcken, obviamente, né? A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é a dica casa vence. Häcken para vencer esse jogo aqui tem grande chance de acontecer. Segunda opção, a gente pega menos de 3,5 gols na partida. Acredito que vai ser jogo para 2 ou 3 gols no máximo. Então, o menos de 3,5 gols aqui, na minha opinião, é uma segunda opção interessante. Placar para esse jogo, eu vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos para a grande final aqui da Copa da Turquia, né? Vamos ter a grande final aí entre Fenerbahçe contra o time do Başakşehir, jogo 2h45 da tarde. O jogo vai ser numa localização neutra, então não tem essa coisa de caso fora, né? Mas na minha opinião aí o Fenerbahçe acaba levando favoritismo, né? Tá uma odd muito boa, né? Tá 1,78, chegou a pagar até 1,90, né? Mas diminuiu um pouco, mas tá uma odd boa aí pra vitória do Fenerbahçe, tá? Para quem gosta de pegar a vitória de times, é uma opção interessante. E a gente vai ver aí que o Başakşehir vem de uma sequência boa, né? 3 vitórias seguidas aí, 3-0 aqui no Gaziantep, mas eu acho que isso aqui foi adicionado, tá? Foi atribuído, né? Foi WO, porque o Gaziantep desistiu da competição aí da Superliga da Turquia, mas depois disso aí venceu fora de casa o Adana Demirspor por 3-2 e na última rodada venceu o Trabzonspor por 3-1. Então vem assim, vem de 2 resultados, né? Assim, jogado mesmo, vem de 2 resultados favoráveis. A mesma coisa aqui o Fenerbahçe, né? Dos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias e uma derrota, né? Perdeu aí pro Galatasaray, né? Já não tá valendo mais nada, mas era clássico e mesmo assim perdeu. Mas é uma equipe que vinha de uma sequência muito boa, né? Se a gente for ver aqui, ó, 6 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas. No confronto direto a gente vê aí que tem um pouco de equilíbrio. A gente vai ver aqui 3 vitórias do Fenerbahçe e 2 do Başakşehir, mas pelo atual momento acredito que o Fenerbahçe acaba levando favoritismo. Mas por segurança a gente pega o mercado de gols aqui, que é mais seguro, porque como é uma final de Copa, tudo pode acontecer. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que no primeiro tempo vai bater um golzinho pelo menos. Segunda opção, a gente pega mais de 2,5 gols na partida, que também que é excelente, tá? Jogo interessante para 3 gols ou mais. Pra cá, para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, Brasileirão Série A, vamos ter aqui o Internacional jogando em casa contra o time do Vasco, jogo 4 horas da tarde. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver o Internacional aqui no meio da tabela, em 13º lugar, com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Começou o campeonato muito mal, depois conseguiu aí normalizar um pouco a situação, né? Começou a melhorar um pouco o desempenho, mas não vai ser assim um jogo tão tranquilo para o Internacional, tá? Especialmente que o Vasco está na zona do rebaixamento, o Vasco é o 19º colocado, penúltimo, né? Vice-lanterninha com apenas uma vitória, 3 empates e 5 derrotas. Essa única vitória foi na estreia contra o Atlético Mineiro fora de casa, né? Que foi até uma surpresa. Depois disso, o Vasco não venceu mais ninguém. Tá apenas com 6 pontos, vem de 4 derrotas seguidas. Então, assim, querendo ou não, o Internacional tem favoritismo para vencer esse jogo, né? Especialmente jogando em casa, né? O time jogando no Beira-Rio é muito forte. Dos últimos 10 jogos aí, a gente vai ver 7 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas. E no confronto direto, 4 vitórias do Internacional e uma vitória do Vasco, né? Isso quando o Internacional jogou em casa nesse confronto direto. Então, assim, a odd de 1,90, 1,93 está excelente pra gente pegar com empate anula, tá? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica, casa vence com empate anula. Grande chance aí do Internacional vencer, ou talvez
talvez o empate no máximo, né? Não acredito que o Vasco vai vencer esse jogo, especialmente pelo futebol que tem jogado, né? Então, Casa vence com empate anula, nossa primeira opção. Segunda opção, a gente pega mais de 1,5 gols na partida, acredito que vai ser jogo bom para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Casa, 2-0 para o Internacional. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão, vamos ter o jogo da rodada, né? A gente vai ter esse grande clássico paulista, né? São Paulo jogando em casa contra o time do Palmeiras. Jogo 4 horas da tarde, a gente vai dar uma olhada na classificação e a gente vai ver o Palmeiras, que é o visitante, está em segundo lugar com 19 pontos, ainda não perdeu, né? 5 vitórias e 4 empates, 20 gols marcados e 8 gols sofridos, melhor ataque do campeonato até o momento. E vai estar pegando aqui o São Paulo, né? São Paulo que depois que o Dorival assumiu, melhorou muito, uma melhora significativa, assim, absurda, né? O time até o momento está em 8º lugar aqui, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 15 gols marcados, 9 gols sofridos, 15 pontos até o momento, né? Esse jogo, galera, por se tratar de um clássico, a melhor opção que tem é o mercado de gols, né? Se a gente for dar uma olhada aqui no confronto direto, a gente vê que tem 2 empates seguidos em 0-0, né? No Campeonato Paulista e no Brasileirão do ano passado, né? E antes disso aí teve aqui uma vitória do Palmeiras, uma vitória do São Paulo, outra vitória do Palmeiras, ou seja, 2 vitórias do Palmeiras, uma vitória do São Paulo e 2 empates. Quando o time do São Paulo jogou em casa nesse confronto direto, a gente vê que tem o equilíbrio mesmo assim, né? 2 vitórias do Palmeiras, 2 vitórias do São Paulo e 1 empate, né? Então, assim, equilíbrio total nesse confronto direto. E como o Dorival aí assumiu a equipe e deu uma melhora significativa, não seria surpresa que o São Paulo vencesse esse jogo não, tá, galera? Não seria surpresa nenhuma. Então a gente vai com o mercado de gols aqui que é mais seguro, né? Especialmente por se tratar de um clássico. A gente vai pegar a primeira opção, o mais de 1,5 gols na partida, tá? Grande chance aí de bater 2 gols nesse jogo ou mais. Segunda opção, a gente pega o ambos marcam. O ambos marcam aqui tem grande chance de acontecer. Placar para esse jogo, eu vou estar arriscando 2-1 São Paulo. Acho que o São Paulo vai surpreender e vai conseguir essa vitória. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão, vamos ter o Flamengo, que está embalado, né? O Flamengo aí bastante jogos sem perder, jogando em casa, contra o time do Grêmio. Esse jogo que acontece 6h30 da tarde, a gente vai dar uma olhada na classificação, a gente vai ver o Flamengo aqui em 5º lugar, com 16 pontos, e logo seguido aqui acima, né, tem o Grêmio aí com 17 pontos, né? A diferença de um ponto para outro. Então quem vencer esse jogo aqui abre uma vantagem para o outro, e automaticamente se o Flamengo vencer, ele pega aqui a segunda posição, dependendo do como se diz, do saldo de gol e do jogo do Palmeiras também, né? Mas na pior das hipóteses, ele sobe pelo menos aí uma posição, né? Pega a posição aqui do Grêmio e entra no G4. Então, assim, vai ser um jogo muito importante aí pro Flamengo conseguir essa vitória, especialmente jogando em casa, né? No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, o Flamengo venceu 3, o Grêmio venceu 1 e teve um empate, que foi bastante tempo, né? Isso porque o Grêmio aí foi rebaixado, cara. Ele foi rebaixado, né? A gente vai ver aqui o Flamengo jogando em casa nos últimos 10 jogos. São 8 vitórias, um empate e uma derrota apenas, né? Flamengo muito forte quando joga no seu território, né? E o jogo que perdeu em casa foi pro Botafogo, que é clássico. Então, querendo ou não, estava tudo em casa, né? Então, assim, a derrota que o time teve nesses últimos 10 jogos contra o Botafogo no Clássico, né? O Grêmio, por sua vez, jogando fora de casa, é uma equipe que oscila, né? São 3 derrotas, 2 empates, 5 vitórias. Tem mais vitória do que derrota, né? Jogando fora de casa. Mas acredito que vai ser um jogo bem equilibrado e, na minha opinião, o Flamengo acaba levando favoritismo pela sequência de jogos, né? Querendo ou não, aí, o técnico, o Sampaoli, conseguiu dar uma ajeitada mais ou menos na equipe e a equipe vem de bons resultados, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence, né? Flamengo para vencer esse jogo. Segunda opção também que é excelente, é o mais de 1,5 gols na partida. Acredito que vai ser jogo excelente para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo eu vou arriscar 2-1 Flamengo, 2-1 casa. Agora vamos para o nosso último jogo aqui dessa lista, galera. A gente vai ter Campeonato do Paraguai, primeira divisão, rodada 22. Confronto entre o time do Olímpia Assunção contra o Resistência, né? Jogo 7h30 da tarde, 7h30 da noite. Não existe 7h30 da tarde. Rapaz, eu perco a noção desse negócio de horário. 7h30 da noite, a gente tem o Olímpia Assunção jogando em casa, né? E, na minha opinião, um grande favoritismo aí pro time da casa vencer, né? Não faz a campanha boa nesse campeonato, é a última rodada, então só vai cumprir tabela mesmo. Mas, querendo ou não, é uma equipe que jogando em casa aí costuma ter um bom desempenho, né? Se a gente for olhar aqui nos últimos jogos aí, tem decepcionado bastante, né? Pelo menos aqui dos últimos 10 jogos, são 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, na verdade, né? 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates, né? Empatou bastante jogando em casa. No confronto direto, 2 vitórias do Olímpia Assunção e um empate aí nesse confronto direto quando jogou em casa, né? A princípio, galera, pelo fato de ser um jogo assim que só vai cumprir tabela, não vejo, por exemplo, Resistência aí focando em
ir com aquela gana pra cima do Olímpia Assunção, e o Olímpia jogando em casa com a apoio de sua torcida tem favoritismo para vencer. Então a gente vai com a primeira opção com a dica Casa Vence, o Olímpia Assunção para vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de um gol e meio na partida, acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo vou arriscar 2-0 Casa. Enfim, galera, fechamos nosso palpite para esse domingão. Espero que vocês gostem e possam lucrar muito, né, que é o mais importante. E agora eu vou deixar para vocês os 2 bilhetes prontos que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete para essa rodada de domingo, a gente vai com a tripla, tá? Pegamos o primeiro jogo aqui, Campeonato da Noruega, primeira divisão, Bodo Glimt contra o Hankan. Botamos vitória simples aqui do Bodo Glimt. Segundo jogo, Supercopa aí, né? Supercopa da Turquia. A gente vai ter a grande final aí entre Fenerbahçe contra o Başakşehir. Colocamos mais de um gol e meio na partida. E o terceiro e último jogo, Campeonato Brasileiro Série A, Internacional contra Vasco. Colocamos Internacional vence com empate anula. Nosso bilhete gerou uma odd final de 2 e 4, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$204,16. Esse bilhete acredito que tem 75% de chance de bater, tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo bilhete, que é esse daqui, ó. Nosso segundo e último bilhete aqui, a gente pegou uma tripla focada no mercado de mais de um gol e meio, tá, galera? Mercado de gols aí sempre favorável pra gente fazer nossas entradas, né? Primeiro jogo que a gente pegou aqui, Brasileirão Série A, América Mineiro contra Atlético Paranaense, mais de um gol e meio na partida. Jogo do Campeonato da Holanda, Twente contra o Sparta Rotterdam, mais de um gol e meio na partida também. E o jogo do Brasileirão aí, Série A, Flamengo contra Grêmio, mais de um gol e meio na partida também. Esse bilhete gerou uma odd final de 1,92. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$192,59. Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Enfim, galera, finalizamos mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que seu comentário é muito importante, tá? E quem puder, compartilha aí o link do vídeo do canal BetGreen aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Quem puder postar aí também ali nos stories ou até mesmo ali nos status do WhatsApp, vai ser muito importante aí para tentar divulgar o máximo possível aí pro pessoal que ainda não sabe o que aconteceu aqui no canal BetGreen, né? Aquela coisa de eu ter sido hackeado e tudo mais, então tem gente que acha que eu parei de gravar os vídeos, mas não, teve esse problema aí. Então, quem puder dar essa moral aí compartilhando esse conteúdo aí nas suas redes sociais, fechou? Um forte abraço a todos vocês aí, um domingo abençoado para vocês e toda a sua família, e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!